Foi isso que ele pediu para que a gente, marido, amar as vossas esposas com o parâmetro de um Cristo que é uma igreja, se possível, dar a vida por ela. Os homens da nossa sociedade estão amando tanto as suas esposas que todos os dias nos jornais a gente está vendo lá, em vez de eles darem a vida, estão tirando a vida delas. Curvem a presença do nosso Deus soberano, extraordinário e criador. Abra mão de todo desejo maligno, de toda vontade humana, para poder viver em conformidade com o que Deus quer. Essa geração, sim, tem cura. Essa geração, sim, tem cura. Só que quem vai ser tocado, quem vai ser aberto, quem vai ser rasgado, para que essa geração seja sarada, sou eu, Pai, é você, Pai, é você. Somos nós. O problema está em nós. É o nosso relacionamento com Deus que está tendo um problema. É o nosso relacionamento com Deus que está em defasagem. Somos nós que necessitamos ser tocados. Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 42 em diante. Na minha versão está escrito assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vi de Deus. Zacarias capítulo 12, versículo 1, tem uma informação importante: que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Coisa fantástica. Está lá também em Jó, capítulo 3, versículo 6, a declaração: eu vim de Deus. Nós precisamos nos habituar com isso, porque nós não temos destino nessa terra. Nós não temos projeção futura nenhuma, se não for o retorno para onde nós viemos. Retornar para Ele e por Ele. O texto segue: não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Toda honra, Pai, toda glória, louvor, domínio e majestade da garantia. Verdadeiramente, Pai, esse exemplar bíblico que nós temos em mãos, comunica com realidades espirituais. A tua palavra é espírito e vida. É nessa dimensão, Pai, nessa realidade que nós queremos, precisamos e necessitamos que tu venha falar conosco mais uma vez. Por isso, voluntariamente, nós nos entregamos a Ti, por nossos louvores, a nossa oferta, fruto dos nossos lábios. Te manifeste mais uma vez para conosco. É em Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Curando pais, sarando gerações. Foi isso que Deus abordou no meu coração mais uma vez, depois de ouvir a ministração que o Edson trouxe aqui na sexta-feira passada. Estou até tentado a tirar a pregação de amanhã, já subi ela no YouTube amanhã. Que palavra foi aquela? Sarando pais, curando pais, sarando gerações. Antes de mais nada, eu gostaria que você entendesse que parece que as duas coisas são iguais e não são. Se uma pessoa tiver alguma enfermidade dentro dela, ela necessita de uma intervenção para que a cura chegue dentro dela. A pessoa tem um tumor,
que alguma coisa dentro de si, ela precisa ser aberta para tirar aquilo que tem dentro dela e cura. E onde é que entra o sará nessa história? O sará é quando aquela abertura se fecha, cicatriza, volta à normalidade. E nós estamos vivendo um problema na sociedade, hoje, dentro dessa nossa geração. Nós aprendemos a ser pais medíocres. Dia das Mães, ninguém fala uma palavra dessa, né? No dia do pai fica paulada, né, mesmo? Brincadeira. Já não passa o cinto da carteira. Nós aprendemos a ser pais medíocres. Uma geração de pais mimados. Segunda de Reis, um dos conselhos que Davi dá para seu filho Salomão é: ser homem. Está faltando homens nessa geração. Um monte de pai banana, pai do Budadá, pai todinho. Os filhos pintam e bordam. Não se tem representação de autoridade. Um dia desse eu recebi um vídeo, acho que todo mundo recebeu. A menina grudou no cabelo da mãe e a mãe: solta! Eu só solto se você me deixar ir para a festa. Se fosse filho da minha mãe, aleluia. Não tava de novo lá. Aquela conversa da vara lá de Provérbios, aleluia. Mas isso é reflexo da geração da qual nós somos. Isso tem que terminar em nós. Se a gente continuar sendo pais dessa forma, nós estamos condenando a geração. Essa geração condenada, o que será da outra? O que será da próxima? E Deus quer tratar com os pais. E isso é para mim e você, pai, homem. Deus quer tratar com os pais. Eu acredito que esse seja o melhor e maior presente que nós vamos ganhar no dia dos pais. É a gente entrar debaixo dessa filiação desse Deus extraordinário e desse Deus poderoso. Deus deu uma ordem para Adão, para ele crescer e multiplicar. Adão não conseguiu fazer isso por um único fundamento. Adão não conseguiu desenvolver a sua filiação para com Deus. Como ele não foi filho, ele não foi habilitado para ser pai. O filho tem que obedecer ao seu pai. Adão não conseguiu obedecer a Deus. E aí o texto de Gênesis capítulo 5 diz que Adão começou a gerar segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. O resultado disso é só a gente passar por alto na história de Caim e Abel. Aquilo ali é o resultado do homem. Aquilo lá é o projeto do homem. É a disseminação do homem como realidade geracional. Eu, homem, só tenho condições de passar isso para o meu filho. Não é isso que Deus quer. Deus quer que de novo seja resgatado em mim o processo da minha filiação para com Deus, para que Deus, exercendo paternidade sobre mim, eu consiga mandar como um caminho de geracionalidade o processo de paternidade sobre os meus filhos, e essa realidade continuar sendo crescente. E é por isso que os pais dos dias de hoje precisam ser curados mesmo. Deus vai ter que mexer nas nossas entranhas, Deus vai ter que mexer no nosso profundo. Nós crescemos com uma tonelada de processos extremamente equivocados. Foi no meu tempo que falaram que o homem não podia chorar, que era coisa de menininha. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? E aí a gente chega num culto que Deus está se manifestando, tomando as nossas entranhas, e a gente lá, crentes postes, os militares de Jeová. Ó, aqui por dentro, as emoções tomando, Deus falando, se entrega, e a gente não, existindo a palavra, existindo a presença. O tratamento com as nossas esposas, como é? Como o papai tratava a mamãe, debaixo de porrada, gritando para poder mostrar elevações de autoridade dentro de casa. Quem dera o pai chegasse no trabalho, 6 horas da tarde, não queria saber o que a mulher tinha passado, tinha vivido. Se a janta não estivesse pronta, era uma discussão fora do comum. A mulher, na maioria das vezes, era escravizada. Foi essa a mentalidade divina para o exercício da paternidade do homem dentro da família? Foi isso que ele pediu para que a gente, marido, amar as vossas esposas com o parâmetro de um Cristo que ama a igreja, se possível, dar a vida por ela? Os homens da nossa sociedade estão amando tanto as suas esposas que todos os dias no
nos jornais, a gente está vendo lá, em vez de eles darem a vida, estão tirando a vida delas. Nós estamos necessitando ser tocados pelas Escrituras. Nós homens, nós pais, precisamos ser tocados pelas Escrituras. O Evangelho de João capítulo 5, versículo 19 diz que o filho faz aquilo que ele vê o pai fazer. O próprio Jesus está declarando que se nós quisermos verdadeiramente caminhar segundo a mentalidade do reino, segundo aquilo que Deus estabeleceu em si, para que nós andamos nessa terra, nós precisamos olhar o parâmetro. E o parâmetro é o filho. E o parâmetro do filho é simples. Ele só faz o que ele está vendo o pai fazer. E ele completa mais à frente. O meu pai trabalha até agora. Ele trabalha também. Nós perdemos essa referência. E é por isso que principalmente nós, pais, necessitamos de cura. E aí é extremamente necessário que a gente derrube as muralhas dos nossos sentimentos, as amarras do nosso passado, para que a palavra entre em nós e venha nos levar a esse processo de cura. E talvez isso doa, porque já pensou o Edson chegar em determinados ciclos de amigo dele, chorando, sensibilizado, ué, esse caboclo era tão brabo, não tomava mel, mastigava abelha, e agora está chorando. Nós precisamos ser tomados, ser tocados aqui dentro. Aleluia. A Bíblia conta algumas histórias muito significativas que gostaria de poder apontar elas aqui no momento, para mostrar que Deus não é de agora, já tem muito tempo, que Ele está querendo fazer essa realidade que nós estamos falando agora. Tocar nos pais, para que a geração seja sarada. Amém? Amém. Lucas, capítulo número 7, vamos dar uma olhada lá? Não tem uma história aqui desconhecida? Capítulo 7, a partir do versículo 11. Você conhece bem essa história? A história dava de uma mulher que morava numa cidade chamada Naim, e que o título que essa mulher carrega sobre si é a sua viuvez. Para ser viúva, ela tinha que ter alguém, de modo que esse alguém, a morte tivesse levado. E aí, a história narra que ela, sendo viúva, perde o fruto daquele relacionamento passado. Calcule você a dor, calcule você as dificuldades que está passando. Acompanhe o texto comigo. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia. Aleluia. Jesus falou com aquela mulher para que ela não chore. Eu acho isso fantástico, porque aquela mulher está viva. E Jesus não vai entregar o filho que ele vai ressuscitar daqui a uns instantes para uma mulher da qual as suas emoções morreram, para uma mulher da qual a multidão vai carregando para onde quer que ela vá. Aquela mulher ainda está viva. Aquela mulher ainda consegue ouvir a voz do mestre que diz assim: não chores. Não chores. Aquela mulher não morreu com seu marido. Aquela mulher também não morreu com seu filho. E agora preste bem atenção. A nossa sociedade hoje representa muito o que a estrutura dessa mulher tem vivido. E piora um pouco. Porque eu conheço muitas mulheres que são viúvas de maridos vivos. São viúvas de maridos que estão sepultados em cima dos seus sofás, em cima das suas camas. Homens que a letargia, a preguiça, a relação de espiritualidade com o maligno os mataram. Estão de olhos abertos, respiram, comem parecendo uns leões, mas são mortos dentro das suas estruturas em si. O que é que um pai desse, que está morto dentro da sua casa, tem condições de levar para o seu filho, a não ser o que ele é e a não ser o que ele tem, que é morte? Deus está corrigindo os pais. Deus está curando pais para poder sarar gerações. Deus está curando pais
para poder sarar gerações. Vou repetir isso: Deus está curando pais para poder sarar gerações. Glória a Deus. Depois que essa mulher recebe essa palavra, Jesus vai lá e entrega nas mãos a geração. Nesse caso, uma geração que fala, uma geração que comunica, uma geração que é a evidência viva do que é ser milagre, devolve alegria à casa, devolve vida a um ambiente de morte. Por quê? Porque os pais foram curados, de modo que a geração pudesse ser tratada. Amém? O outro episódio, só você virar a folha, está em Lucas no capítulo 8, você conhece bem a história. É a história do Jairo, mas eu quero ler somente um versículo desse daqui. Versículo número 50. Jesus tinha atravessado as regiões de Decápolis e quando ele volta, Jairo, que é o principal da sinagoga, está esperando ele ali. Nós já contamos essa história por muitas vezes. Ele conta essa história, diz que a sua filha está em casa muito doente. Jesus, então, eu vou contigo até o seu lar. Ele saindo no meio do caminho, a história para um pouquinho para poder contar da história do moleque de um fluxo de sangue, há 12 anos, idade da menina. Ela só toca. Foi ela que reconheceu. Foi ela que saiu do nível da obediência e entrou no patamar da honra. Algo que nós discípulos, algo que nós pastores, algo que nós ministros não sabemos ainda. A honra transfere coisas. A honra transfere coisas. A coisa mais insignificante que poderia ter para Jesus ilustrar essa realidade é ter um copo d'água. E ele disse que se você der um copo d'água a um profeta na condição de profeta, você vai receber galardão de profeta. A honra transfere. Aquela mulher reconheceu quem era Jesus. Um Jesus que está andando, sendo empurrado por multidão e ninguém nem aí para eles. E um outro episódio, Jesus Cristo chegou na sua cidade e o texto diz que ele não pôde fazer milagres ali. Porque para aquele povo daquela cidade, esse menino aí, ele fez uma cadeira para mim uns anos atrás. Filho de José. Sim, filho de José, rapaz de Maria, né? Oh, não. Honra. Ele não pôde fazer milagres naquele lugar. Porque Jesus entrou naquela cidade. Sendo Jesus quem ele é, ninguém o honrou sendo quem Deus estava estabelecendo nele. Não deixou de ser um carpinteiro, não deixou de ser aquele cara que fazia a mesa bonita, as cadeiras até bacana. O Jairo vai adiantando e no meio do caminho alguém para e fala assim: Jairo, larga o mestre, tua filha já está morta. E aí olha o que o versículo de número 50 diz. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Antes de Jesus se tocar naquela menina que ele mesmo disse que estava apenas dormindo, ele teve que mexer com as estruturas do Pai. Ei, a tua fé não é uma fé da qual Deus se agrade. Creia, desenvolve caminho em cima dessa palavra agora. Muitos dos filhos dessa geração estão morrendo, estão nas drogas, estão nas festas, estão nas boates, estão passeando por uma série de realidades das quais a Bíblia não concorda, eu como pai não concordo. Não é por eles, é por nós pais, porque deixamos de evidenciar a fé da qual nós temos. Qualquer coisa chama ali, qualquer coisa vá para lá. Você não é um pai que ora, que abençoa, que outorga a realidade divina na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. Deus precisa sim tocar nos pais e levar cura, para que através dos pais a nossa geração seja sarada. Aleluia. Deus precisa sim tocar nos pais e levar cura, para que as gerações a partir dos pais sejam saradas. Mateus capítulo número 15 tem um outro episódio muito significativo, que eu gosto demais dele. A mulher cananeia, você lembra muito bem dessa história? Amém. A partir do versículo número 21. Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a mulher está indo lá para pedir ajuda para sua filha e não para ela. Qual o problema daquela mulher? A sua filha, que a sua filha está, preste bem atenção, endemoniada, que já é algo ruim,
Ela qualificou essa realidade. Miseravelmente endemoniada. O texto segue dizendo que Jesus não respondeu para ela palavra. Ah, como eu queria que o Pai me revelasse isso. Ele não respondeu palavra, mas ele respondeu de algum modo. E muitas das vezes nós questionamos os silêncios de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que é a ação do maligno no silêncio de Deus na nossa vida. Ele não respondeu palavra. Um diálogo, Senhor, que cada mesa dos seus donos, os cachorrinhos têm direito a comer. Aquela mulher está se colocando num patamar de submissão tão grande que ela não está anulando o processo dos gregos contra o povo de Israel, contra os hebreus, de que eles são cachorros. Ela está dizendo que o que ela precisa para a vida dela só vem do alto. Aleluia. Mesmo que seja migalha. Mas se for do alto, eu quero. E depois desse diálogo com Jesus, é ela que pede socorro. Abre versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. O problema que está acontecendo lá em casa, a fonte dele sou eu. Socorre-me. Muitos dos nossos filhos, muitos da juventude dessa geração está muito perdida. Está num lamaçal de miserabilidade. E na maioria das vezes a culpa não é dele. É o reflexo do que eles têm, estão vivendo dentro de casa. E aí eu pergunto para você, pai, você é um comunicador de Deus na vida do seu filho? Quando o seu filho olha para você, no seu comportamento dentro de casa, ele vê Deus nas suas atitudes, ele vê Deus na sua forma de falar, ele vê Deus na forma que você trata a sua esposa. Um dia desse, acho que foi uma oportunidade da pastora Cleonice, eu estava falando que nós precisamos amar as nossas esposas para poder conquistar o coração dos nossos filhos. Nós amamos as nossas esposas de verdade, ou nós estamos como essa mulher que também representa uma classe dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje? Sim, a mulher está aos pés de Jesus, a filha está miseravelmente endemoniada. Tem pai nessa criança? Por que não foi o pai que atravessou esse lugar todo e foi aos pés do mestre para poder pedir ajuda? Muitas realidades da nossa sociedade hoje está exatamente desse jeito. E aí eu chamo a sua atenção como igreja para poder prestar atenção nesses sinais. A igreja não é mais uma igreja tradicional, já tem muitos anos que ela deixou de ser. O que nós estamos chamando de tradicionalismo de igreja é uma porta que nós estamos fechando, esbarrando pessoas para poder ficar do lado de fora, porque nós não aceitamos elas aqui dentro. Sim, tem muitos filhos dentro dessa sociedade hoje clamando por Jesus, que eles não têm pais, que os pais não assumiram, que os pais não aceitam. Existem muitos filhos dentro da sociedade hoje que os seus pais estão nas prisões, e queira Deus que estejam nelas, que tem muitos que já morreram, que já se foram. Deus outra vez tem que tocar no coração dessa mulher, levar cura no coração dessa mulher, para que a sua filha fosse sarada. E ela retorna para casa em cima de uma palavra dizendo que sim, a partir daquele momento, a sua filha estaria bem. E o último texto está em Marcos, capítulo número 9, uma história da qual você conhece muito melhor que eu. A partir do versículo 14. O texto também é muito simples. Vou ler apenas um versículo dele, versículo número 24. O menino vem endemoniado, seu pai chega com aquele menino e leva para os seus discípulos. E os discípulos nada puderam fazer para poder resolver o problema daquela família. E nós, como discípulos, muitas das vezes vamos ser confrontados acerca das realidades dessa situação. Jesus então chegou, e quando aquele pai viu o Messias, ele foi direto para lançar isso em cima de Jesus. Ei, eu não queria chegar até ti, eu trouxe até os discípulos. Foram eles que não resolveram essa questão. Até que ponto verdadeiramente nós somos discípulos de
Até que ponto nós caminhamos segundo as suas verdades, nós caminhamos segundo as suas doutrinas? Até que ponto o que Jesus falou tem relevância na nossa vida, tem significado e verdade em nós? Jesus condenou aquela geração, ó geração incrédula. Isso é ruim para os discípulos, que estão andando com o Messias e não tem fé, estão andando com ele. No final dessa história ele diz que aquela casa só pode sair com jejum e oração. E essa declaração é muito simples. Vocês não estão orando e vocês não estão jejuando, porque se vocês tivessem, vocês teriam resolvido isso. E aí o nosso tempo tem pais assim, pais que não oram, pais que não jejuam, pais que terceirizam a vida espiritual dos seus filhos. Pastor, ora pelo meu filho. Pastora, ora pela minha filha. Irmão Gilson, faz a campanha de jejum pelo meu filho. Mas os pais mesmo que é bom? Nada. Jesus então começa a conversar com o pai. Começa a indagar quanto tempo aquilo está acontecendo. E ele narra a situação. O Espírito lança ele no fogo e deixa ele seco há muito tempo. E esse texto revela uma coisa fantástica. Acompanhe comigo. Versículo 23 diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Outra vez Jesus está apontando que a realidade que está acontecendo com aquele menino, a fonte está no seu pai. E aí tem uma fala do Luiz Emílio que eu acho que é muito fantástica e significativa. Ele diz que o braço está doendo, ele vai no médico. O médico vai dar uma injeção para poder tirar a dor. E ele já está levantando a camisa para poder tomar a injeção. E o médico manda ele colocar o composinho para fora. Está doendo aqui, mas a injeção vai ser terceiro popô. Um lado bom, vai ter que tomar a injeção para que o lado que está ruim melhore. Quem eram os pais? Quem são os pais desse tempo? Que vai sim ter coragem de renunciar à sua altivez, à sua arrogância e chegar diante de Jesus e se desnudar, como esses personagens aqui fizeram. Quem são os pais desse tempo que vai ter coragem de verdadeiramente clamar ao Senhor? Senhor, eu não tenho fé para isso. Ajuda aqui, toca na minha incredulidade. Senhor, tá, é fato, eu não mereço nada, eu dependo da tua graça, mas a ajuda que eu preciso tem que vir de ti, tem que vir do alto. Quem vai ser os pais que têm coragem de abrir mão dos seus títulos, abrir mão dos seus cargos, por amor à sua casa? E a gente tem visto uma geração de pais que são ministros, que esqueceram que o princípio para ser ministro tem que governar bem o seu lar, a sua casa. E eles são enraizados em cima dos seus títulos, deixando que as suas crianças sejam ceifadas por essa sociedade e ceifadas por um maligno. Os pais desses tempos estão precisando de um toque de cura, que para a honra e glória de Cristo Jesus seja um toque que doa. Aleluia. Porque fato é que a partir do momento que a gente sente determinadas dores, a gente foge daquilo para não querer sentir aquilo de novo. Nós precisamos ser tocados por Deus, e que o Senhor venha tirar dentro de nós tudo aquilo que tem feito com que a gente não exerça uma paternidade divina sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério e também na nossa sociedade. E o caminho é simples. E aqui eu quero voltar ao texto que nós lemos em João e terminar essa breve meditação. João 8:42. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. O texto está dizendo que se verdadeiramente eu tenho Deus como Pai, eu tenho amor por Jesus. Na sequência, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O versículo 43 diz acerca de uma realidade, de palavra e linguagem. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra. Não existe paternidade sem obediência. Se Deus é teu Pai, você o obedece. Se Deus é teu Pai, o que está escrito tem relevância na tua vida. Você anda segundo o que está aqui, e não segundo a tua vontade, não segundo o teu querer. Deus é um Pai que ama e que acolhe, mas aí a manifestação do seu amor para com seus filhos ainda continua sendo do jeito dele.
Lembra do texto de Hebreus ou vamos deixar para lá? Deus ama, Deus açoita, castiga quem recebe o filho. Aleluia. Aleluia. E aqui tem um problema. Nós não entendemos a linguagem. E preste atenção, isso aqui é muito significativo para quem tem ministério da palavra. Por que nós não entendemos a linguagem? Porque nós não temos, de verdade, acesso à realidade da palavra. E ele está dizendo que nós só vamos conseguir compreender o que Deus está nos entregando como um ministério da palavra a partir do momento que a gente entrar debaixo da filiação dele, que nós aceitarmos a ter Deus como Pai nas nossas vidas. Você que é pai, você não deixa seu filho fazer o que quiser. Você que é pai, principalmente quando é criança, você não deixa seu filho comer o que quiser, comer a hora que quiser, assistir o que quiser. Não! Deus comigo e com você também da mesma forma. Eu tenho que andar segundo a orientação dele, para desenvolver o caminho de obediência, para que depois da obediência a gente tenha acesso a esse patamar belo da honra. E aqui, no texto mais complicado, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Preste atenção no que ele está dizendo. Que o problema dos nossos filhos está relacionado à minha paternidade. Se eu não obedeço a Deus, eu não tenho uma paternidade divina sobre mim, eu tenho uma paternidade maligna. Se eu tenho uma paternidade maligna, eu estou gerando um processo de geracionalidade sobre o meu filho da mesma forma. Depois você vê o texto. O texto diz que Caim era filho do diabo. Porque o pai Adão saiu debaixo do processo de filiação de Deus. Ele saiu fora do jardim sem aprender a ser filho e condenou toda a geração humana do lado de fora porque não soube ser pai. Pais, em nome de Jesus, se curvem à presença do nosso Deus soberano, extraordinário e criador. Abra mão de todo desejo maligno, de toda vontade humana para poder viver em conformidade com o que Deus quer. Essa geração, sim, tem cura. Essa geração sim tem cura. Só que quem vai ser tocado, quem vai ser aberto, quem vai ser rasgado para que essa geração seja sarada, sou eu, Pai, é você, Pai, é você. Somos nós. O problema está em nós. É o nosso relacionamento com Deus que está tendo um problema. É o nosso relacionamento com Deus que está em defasagem. Somos nós que necessitamos ser tocados. Em nome de Jesus. Você que conhece pessoas que estão passando por essa realidade, vamos alertar esses pais. Parem de condenar os seus filhos. Parem de condenar os seus filhos. 90% da culpa do que eles estão vivendo não é deles. Fomos nós que imputamos para ele com a nossa rebeldia para com os céus, para com o Pai. Esse é o presente dos Dia dos Pais que eu, um simples pastor, dentro desse trabalho extraordinário que nós chamamos de missão ressignificar, tenho para mim mesmo, tenho para o Elias, tenho para o Gilson, tenho para o Edson, tenho para o Francisco, tenho para o Ivan. E o Franco que está lá do outro lado. Aprendemos a ser pais. Só seremos habilitados a ser pai de verdade a partir do momento que a gente se colocar a ser filhos desse Deus extraordinário. Nós precisamos ser curados para que a nossa geração seja sarada. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Toda honra, Pai, toda glória, louvor, domínio, poder e majestade é dado a Ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Aqui, Pai, representando os pais, principalmente os pais dessa nação. Nós te pedimos, Pai, que Tu nos toque, que Tu venha, Pai, realizar em nós tudo o que for necessário, para que verdadeiramente sejamos Teus filhos, Pai, para sermos habilitados aos filhos que Tu nos tem dados, que também são Teus e que estão sobre a nossa tutela, sobre a nossa guarda.
Nós te pedimos perdão pelas realidades que nós vivemos no nosso passado, por ignorância, por medo, por covardia. Nós te pedimos perdão, Pai, por muitas das vezes ter levado a viuvez para o nosso lar. Nós te pedimos perdão, Pai, por termos inseminado, Pai, o nosso lar com incredulidade. Pai, nós te pedimos perdão por muitas das vezes ter querido levar soluções que não são tuas, Pai, para a nossa casa. Mas hoje, Pai, nós tomamos a liberdade de, em Ti e para Ti, te pedir, nos coloca de novo, Pai, debaixo da tua filiação, para que verdadeiramente possamos ser pais de verdade nessa terra. É em Cristo, nosso único e suficiente Salvador.